Tem uma regra que é muito importante que você entenda e que faz parte do conceito básico dos testes. Quando você vai criar um método dentro da sua aplicação, é muito importante que esse método retorne sempre o mesmo resultado. Ah, então tem que ser hard-coded? Que negócio é esse de retornar sempre o mesmo resultado? O mesmo resultado baseado no processamento que ele executa. Ou seja, se eu tenho um parâmetro A de entrada, quando o parâmetro A passa pelo meu método, tem que sair B. Se eu coloco o parâmetro C, tem que sair D. Mas sempre que eu passar o A, vai sair B. Sempre que eu passar C, vai sair D. Isso é um conceito muito importante para você garantir a confiabilidade do seu código. Se o seu código retorna sempre a mesma coisa, isso garante que quando você alterar ele, esse valor vai passar a mudar. Ele não pode mudar se você não alterou o método, porque senão fica difícil de confiar no que ele faz. E isso fica muito visível nos testes de unidade. Vamos pegar uma outra classe aqui só para você entender esse conceito, que é esse cara aqui, ó. Criei uma classe simples aqui, produto. E ele tem aqui, ó, preço com taxa, tá vendo? Ele recebe a taxa, veja que aqui não é hard-coded, né? Não é que porque ele vai retornar sempre a mesma coisa, porque tem constantes aqui, né? Mas ele tem aqui um parâmetro e ele vai simplesmente calcular o preço com taxa, multiplicando o preço pela taxa que ele recebeu. E aí ele faz um math round aqui com 2 dígitos. E aí, o nosso teste aqui, ó, ele chama esse cara aqui 2 vezes, passando 100, multiplicando por 1.2, tem que retornar 110, 1.1, né, que é 10%, e ele vai adicionar 10 aqui, ó. E aqui, mesma coisa, só que eu estou passando 200, e ele vai aplicar uma taxa de 1.2, vai retornar 240. Vamos rodar esse teste aqui para você ver, mas veja aqui, quando eu falei que ele tem que retornar sempre a mesma coisa, não é que ele faz sempre a mesma coisa. Ou melhor, ele faz sempre a mesma coisa, mas o processamento ele é sempre igual. E eu sei que se eu alterar isso aqui, colocar um outro valor aqui, ó, o valor do resultado ele vai mudar. Mas o meu método aqui, ele sempre retorna a mesma coisa. E aí veja que o teste passou. Ó, deveria retornar sempre o mesmo resultado. Se eu trocar os valores de parâmetro aqui, obviamente a saída muda. Mas não muda o fato de que ele está sempre multiplicando o preço pela taxa. Então, isso garante que meu método vai fazer sempre a mesma coisa e o teste está verificando isso. Ou seja, ele sempre vai retornar esse valor aqui, ó, esses valores, né, desde que eu não altere o método. Então, meu teste garante que esse código, em teoria, funciona, porque era isso que precisava fazer, e que se alguém alterar, ele vai parar de funcionar. O meu teste aqui ele vai quebrar. Então é muito importante que seus testes retornem sempre a mesma coisa. Agora, isso é um problema quando você trabalha com datas, porque o teste, ele quando você usa o struct datetime, usando o datetime today ou datetime now, ele para de retornar sempre a mesma coisa. Porque como ele vai usar o relógio do seu sistema para gerar o resultado, se você rodar o teste em um dia, ele vai te dar um valor. Se você rodar o teste em outro dia, ele te devolve um outro valor. E isso para o teste é problemático.